Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do nosso livro da Gênese, segunda-feira, 1 de junho de 2020. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que eles possam nos envolver, nos amparar, nos auxiliar, a todos nós que pertencemos à Casa Irmã Maria e mais outros que são aqueles simpatizantes dos nossos trabalhos, que nos ouvem, nos assistem. E é importante que, dentro de tudo isso que está acontecendo em nossas vidas no dia de hoje, nós podemos continuar com a esperança que dias melhores virão e esse amparo da espiritualidade será sempre necessário a todos nós. E com a oração de Jesus, vamos iniciar os nossos estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, estamos no capítulo 18, Sinais dos Tempos, a Geração Nova. Vamos no tópico 9 e, logicamente, o assunto é a transformação da nossa humanidade. Estamos incluídos dentro dessa humanidade e é importante relembrar que a humanidade não se restringe ao nosso planeta Terra, mas o nosso planeta Terra em questão é aquele ao qual Jesus disse que enviaria um outro Consolador, que nos traria a verdade e nos faria progredir. Então temos uma promessa de regeneração na qual nós encarnados e também os desencarnados, todos irão passar pelo mesmo processo. E aí olhamos que hoje estamos enfrentando crises. E toda a transformação ela gera crise. E crises penosas. Crises que são extremamente dolorosas. Tudo isso dentro de uma necessidade para que haja um início de uma fase de progresso material e um progresso moral. Todos nós sabemos que a nossa transformação interior, dentro do que a doutrina espírita nos ensina, ela pede essa remodelação e, dentro dessa remodelação, nós precisamos estar aptos a esse mundo novo de regeneração. Mas não podemos esperar que esse mundo já venha pronto para nós. Por isso que nós vamos ter esses períodos de transformação que já vem vindo lá de trás e que gera todas essas crises e essas dores que estão aqui. E os espíritos, interessante aqui no capítulo do tópico 9, nós vamos observar que já se fala que em 1868, quando foi feito o livro da Gênese, ou editado o livro da Gênese, esse mesmo espírito, esse grupo de espíritos que estão nos trazendo essa matéria, eles diziam que há 100 anos já estava iniciando o processo de transformação. Se nós fizermos uma conta bem rápida hoje, estamos a 250 anos desse processo de início. Há 250 anos desse processo de início. E dentro disso nós vamos ver a nossa humanidade se agitando. Um movimento que ele é necessário para alicerçar as nossas bases e que vai mudar, principalmente, os nossos costumes, os nossos caráteres, as leis humanas, as crenças e principalmente o estado social. Quando se fala em estado social, vamos perceber que a miséria
e a extrema riqueza, tudo vai ter um equilíbrio. E esses estados hoje que nós conhecemos, que são bem diferentes uns dos outros, serão praticamente levados a uma igualdade, obedecendo à lei de igualdade, que é uma lei divina, onde todos nós somos iguais perante Deus, independente de crença, independente de raça, independente de qualquer tipo de costume. Mas há necessidade, e aqui, dentro desse movimento, nos traz essa condição de mudança de costumes. E o mundo dos espíritos, vamos ver as diversas camadas que estão aí compondo a nossa esfera terrestre. Essas diversas camadas que tem esse mundo dos espíritos que nos rodeia, sofre também um contragolpe dessas nossas comoções. Porque existe uma interação entre esses dois mundos. Muitos estão aguardando ansiosos as nossas voltas. Outros estão se preparando para retornar. É um movimento de vai e vem. Ora está se encarnado, ora se está desencarnado. E tudo isso que se agita no mundo dos encarnados interfere diretamente ou age ativamente um mundo sobre o outro. Então temos essa necessidade de entendimento que essas diversas camadas que nos rodeiam estão interagindo conosco. E vamos observar muito isso na literatura de Chico Xavier, através de André Luiz, quando ele nos traz as reportagens da sua vivência e sua experiência no mundo dos espíritos, aonde nós vemos diversos espíritos ali que têm até nome fictícios para não ter ligação com os parentes encarnados aqui na Terra, que eles têm as suas preocupações com aqueles que eles deixaram e que procuram sempre, de acordo com as permissões, ajudarem aqueles que ficaram e preparando o caminho do retorno. Aí nós olhamos que existe um movimento de espera também daqueles que podem buscar essas colônias que já são muito próximas da condição umbralina para poder adentrar, por exemplo, no caso em questão, no nosso lar. Então nós vimos André Luiz estagiando no umbral. E muitos podem estagiar por um breve momento ou por um longo tempo, mas que depois irá ser levado com toda certeza a uma colônia acima dessa situação umbralina. E aí, nessa interferência, nessa situação entre espíritos, entre encarnados, que são uma humanidade como um todo, essa influência dos movimentos, elas se operam entre nós homens. E aí vence o quê? Uma revolução social que se realiza sobre o nosso planeta. Ou seja, essa revolução social, ela está ainda galgando os degraus necessários para que ela efetivamente venha acontecer. Mas no momento estamos preparando o alicerce. Por isso que nada vai ser tudo muito rápido. Tudo vai ter que se levar gerações. Então nós estamos vendo que temos uma geração lá dos anos 1700, temos uma geração dos anos 1800, temos uma geração dos anos 1900 e temos outra geração dos anos 2000. Ou seja, estamos aí no século 18, 19, 20 e 21, preparando o alicerce. Então não é tão simples e tão fácil. Nós, espíritos, temos que estar sensíveis a essa mudança. Podemos mudar, inclusive, os nossos conceitos, de repente, numa situação que venha nos chocar. E aí, podemos ter uma modificação de caráter quase que pronta, se assim o desejarmos. E aí podemos poupar alguns esforços.
E dentro disso, dessa revolução, dessas idas e vindas desses espíritos, tudo se relaciona com a natureza. Quando falamos de natureza, vamos falar de leis. Vamos falar daquilo que é natural, daquilo que pertence a Deus. E aí, dentro disso, nós vemos aquelas chamadas perturbações de ordem física, as confusões dentro de uma generalidade e tudo como se fosse uma grande tempestade. Ciclos de tempestade acontecendo com propostas de remodelação da humanidade, mas numa necessidade primeira de se formar alicerces. Aí, depois da tempestade, o que nós temos? Nós temos a chamada calmaria. E essa calmaria vem sobre o quê? Novas bases. Então estamos preparando mais uma camada desse alicerce. Se preparou lá atrás, agora estamos preparando no dia de hoje e vamos preparar no dia de amanhã mais bases sobre bases. Deixar o alicerce bem firme. E por consequência disso, nós temos o quê? Novas ideias. Novas ideias que são importantíssimas para nós. E aí, percorremos uma nova etapa de progresso. E dentro disso, temos o preparo necessário. Precisamos estar preparados para esse momento. E quem nos prepara para isso? O trabalho. E se nós fizermos o trabalho, não aquele solicitado e que às vezes pode nos pesar, mas sim um trabalho antecipado, trabalhando o nosso interior, dentro de sermos voluntários para esse trabalho. Então nós vamos antecipar o alicerce através desse esforço, porque a doutrina espírita ela nos traz um florescimento de suas ideias para que, dentro da doutrina, nós, alicerçados nela, podemos produzir os nossos frutos. Temos uma necessidade urgente disso. E esse preparo necessário exige um trabalho antecipado de todos nós. E não vamos pensar que vamos ficar aqui esperando o dia amanhecer e que nesse dia que vai amanhecer vai vir uma nova etapa de regeneração para nós. Nós vamos ter que trabalhar. E trabalhar duro e muito. E antecipar trabalhos também para isso. Ou seja, temos que estar dispostos. Temos que ter a energia, o esforço e a vontade para que, de tal, consigamos trabalharmos para o nosso futuro. Vamos trabalhar para o nosso futuro. Somos eternos. Somos imortais. A eternidade não tem medida. E aí, tudo que olhamos em direção à eternidade, nós vamos ver futuro. Podemos saber que o segundo seguinte é um futuro. A hora seguinte é um futuro. O dia seguinte é um futuro. Mas, para chegarmos ao momento seguinte, temos que preparar. E, logicamente, essa regeneração, segundo os espíritos, porque eles que nos orientam, eles que assessoraram Kardec, através da orientação do Espírito da Verdade, eles nos dizem que essa regeneração da nossa humanidade, ela vai se fazer pela unificação. Aí, quando nós falamos unificação, nós vamos ver a lei de fraternidade de Jesus. Jesus nos chamando a amarmos uns aos outros, até os inimigos. Por quê? Porque precisa haver uma unificação. E como é que vai haver um mundo de regeneração sem uma unificação? Então os espíritos nos cobram isso e colocam bem claro para nós. E vai ter que haver uma racionalidade das crenças. Racionalidade é razão. Vai ter que haver uma aceitação
se formos falar no âmbito religioso, da nossa querida doutrina espírita, como aquela que explica tudo o que precisamos e remove o véu dos mistérios. Como falar em regeneração se não falarmos em reencarnação? E quem trata de reencarnação? É a doutrina espírita. Os nossos irmãos de crenças, eles vão ter que se render a essa condição de conhecimento. Vai ter que haver aceitação. Porque não há lugar no mundo de regeneração para aquele que não crê na questão da reencarnação. Para aquele que não racionaliza a sua crença. Para aquele que não se unifica com o seu próximo. Então, isso é uma necessidade para todos nós. E aí vemos que todo o esforço que for feito, ou que nós fizermos, ele vai ser recompensado. A recompensa, qual vai ser a nossa recompensa? Vai ser as nossas penas que serão poupadas. Penas que serão poupadas. Quando falamos em recompensa, todos nós, naquele anseio material que nós temos, naquele anseio do nosso ego e muito do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, nós pensamos que queremos tudo o que é bom e de melhor para nós, mas num sentido que nos agrade esse ego que foi colocado aqui. E não no sentido de que possamos ter a consciência em paz. Esse é o maior presente que o ser humano pode alcançar pelo seu próprio esforço como recompensa. Saber que fez aquilo que é certo sem deixar de fazer nada que não poderia ter feito. Em outras palavras, foi útil em todo o tempo de sua condição humana. Então nós temos que ser úteis para nós e para o nosso próximo. Não desejar mal, não pensar mal e não sentir mal. Aí agora lá no tópico 10, é uma questão colocada porque muitos têm aquela crença do maravilhoso, do sobrenatural. Outros são incrédulos, outros rejeitam, outros são rebeldes. E, logicamente, tudo o que acontece que foge do âmbito daquilo que se desconhece das leis humanas, ou das leis divinas, se atribui ao maravilhoso e o sobrenatural. E aí vamos ver os corpos celestes, nesse movimento de translação desses corpos, que eles exercem influência maior ou menor, uns sobre os outros, conforme a sua aproximação e conforme a sua posição. Interessante, quando a gente fala em regeneração, nós estamos falando de um planeta melhor, então temos que falar do cosmos. Planeta melhor. Nós estamos falando de uma cidade ou de um país. Estamos falando de um planeta. Um planeta sob o olhar de Jesus. Então Jesus enxerga toda essa galáxia nossa e Jesus é o nosso diretor, ou o governador espiritual do nosso planeta. E ele está aqui dirigindo os nossos destinos, nos ajudando a tomarmos as melhores decisões, para que, dentro dessa condição de conhecimento, possamos saber que existem influências desses corpos celestes. E que um influencia de acordo com a sua aproximação, sua posição, e, logicamente, pode haver uma perturbação momentânea em algum dos seus elementos. Pode haver.
e pode modificar agora as condições de vitalidade dos nossos corpos. A influência de outros corpos pode afetar a natureza, que pode vir a modificar as nossas condições de vitalidade, não só nossas, como de toda a existência orgânica do planeta. Isso é física. Isso é astronomia. Isto é química. E nós temos que ter esse conhecimento. E tudo depois é regularizado quando existe uma organização. Vamos observar diferentes momentos que nós estamos tendo na condição da nossa vitalidade. E estamos percebendo que os nossos corpos, de uma maneira ou outra, estão muito expostos a uma condição de vitalidade muito baixa. Estamos aí envolvidos em poluição, estamos aí envolvidos também em falta de saneamento, temos dificuldades orgânicas frente a determinados elementos da própria natureza. Aí vamos ver que existe uma modificação, sim, molecular, e que está, de uma maneira ou outra, nos trazendo uma perturbação orgânica. É só pararmos para observar isso, mas com a condição de que estamos também preparando os nossos corpos. Esse corpo ele é transitório, mas precisamos deixar uma carga genética para que haja uma melhora futura no momento de regeneração. Aí vamos ter corpos diferentes, mas precisamos preparar a base orgânica desses corpos. E aí, logicamente, essa influência dessa translação desses corpos que influenciam na natureza e que são perturbações momentâneas, e quando estiver nessa situação de regularização, tudo vai se organizar novamente. E aí, esses desavisados, esses incrédulos, esses ignorantes, e aí nós vamos ver que eles pensam que tudo se afasta das leis ordinárias e enxergam uma causa de maravilhoso, de sobrenatural, de milagre. Tudo isso já temos que desprezar, porque isso não serve para nós. Inclusive, nós vamos ver na nossa literatura espírita que há um capítulo que trata especialmente do maravilhoso sobrenatural. E nós temos que saber diferenciar isso, porque tudo pertence a uma lei. Quando não compreendemos é porque não conhecemos essa lei ainda, mas ela existe. E aí, nós vamos ver que na lei de causa e efeito, que é uma lei importantíssima e nós sempre falamos dela na nossa querida doutrina espírita, lei de causa e efeito, que maravilha. É uma lei da física também. E aí nós vamos ver que ela é solidária. Nos períodos de renovação, da renovação ou das renovações morais da nossa humanidade. Ela é solidária, ela acompanha. Precisamos dela para essa transformação, dessa renovação moral da nossa humanidade. E aí, tudo leva a crer, isso são palavras dos espíritos, que essas revoluções físicas do nosso globo podem ser acompanhadas ou precedidas de fenômenos naturais. Aí nós estamos vendo um fenômeno natural. Hoje estamos passando uma dificuldade enorme pela falta da própria ciência conhecer aquilo que está nos atacando o nosso organismo. Então, podemos entender que é um fenômeno natural. Só não temos o conhecimento de como nos proteger, ou de como remediar essa situação, ou de como termos aí uma solução rápida, pronta, que seja satisfatória e que parou o globo terrestre. Parou o globo terrestre. E aí não sabemos
se isso foi algo que pertenceu a uma situação que estava fora de controle ou algo que estava dentro do controle. Porque nós espíritas podemos entender que, para nós, tudo tem que estar dentro do controle. Mas os incrédulos entendem que tudo estava fora do controle. E aí, se aparecer um meteoro no céu, num momento desse, muitos que são supersticiosos vão dizer é o fim da humanidade. Fim da humanidade sem uma proposta de recomeço. Ou sem uma proposta de transformação. E nós estamos desacostumados dos chamados flagelos, principalmente os destruidores. Mas por que temos que nos admirar dos flagelos destruidores se eles pertencem à lei de destruição, que é uma lei divina? Não podemos nos admirar, nós somos espíritas. Nós antevemos e temos o privilégio de conhecermos a vida espiritual antes de qualquer outro ser humano. Nós temos esse privilégio. Então, esse flagelo destruidor, ele não pode ser para nós algo que nos leva a uma admiração. Não pode, porque ele pertence à lei. E nessa causa que move tudo isso, o movimento sempre, e o movimento sempre vai existir porque é um aspecto de aceleração, é um aspecto do movimento, tudo contribui, tudo está entrelaçado. Ele se opera, esse movimento geral, no mundo físico e no mundo moral. Mundo moral. Movimento no nosso mundo moral. E aí, vamos observar que Jesus falava dos sinais dos céus. Sinais dos céus. O que serão? Simples meteoros? Estrela cadente? E aí não pode estar ligado aos flagelos diversos. Porque o sinal dos céus está dentro da condição de algo que seria um fenômeno extraordinário. Mas que nós vamos observar que essa situação, que se chama sinais dos céus, tremores, furacões, terremotos, enchentes, tudo isso pertence à condição dos flagelos diversos, que pertence à lei de destruição. E tudo isso que nós vemos nas leis naturais. E é por isso que nós precisamos ter um entendimento amplo sobre as propostas da nossa remodelação moral. Nós precisamos disso. Por isso que vem aquele chamamento para o trabalho antecipado. Vamos pensar que estamos na casa espírita e estamos lá dando passe, estamos lá fazendo algum tipo de tarefa, atendendo alguém, servindo uma água, às vezes lendo um evangelho, ou explicando, ou explanando um evangelho, recebendo espíritos, é que nós estamos prontos para o mundo de regeneração. Nós só vamos estar prontos para o mundo de regeneração a partir do momento em que o movimento nos leve à condição de uma remodelação moral. Porque os trabalhos espirituais, eles são importantes, eles fazem bem, eles nos dão uma condição de crescimento, mas o principal crescimento está em nossas mãos, que é com o trabalho antecipado, vendo e praticando, e ajudando, e observando, e atuando, venha a nos trazer uma condição melhor para adentrarmos e termos esse merecimento ao mundo de regeneração. Ou seja, praticamente 3 séculos. Praticamente 3 séculos de preparo
Então, 250 anos, de acordo com a informação dos nossos amigos espirituais, que está no livro da Gênesis. Então, esse movimento se opera há mais ou menos um século. Isso ele colocou em 1868, mais ou menos. Então, 1768, 1750, não importa. 100 anos, mais 100. Então, nós temos uma fase muito forte, e essa fase muito forte, ela vem há quase 300 anos, dessa incredulidade, dessa força que existe da materialidade do ser humano, e tudo isso explicado, logicamente, pelos nossos queridos amigos espirituais, da influência da matéria em nossas vidas, e só que a descrença é muito grande. E a descrença nos leva a uma situação que nos reverte a termos dúvidas sobre quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Por isso que precisamos estar fundamentados na nossa querida doutrina espírita. É a única que pode nos dar a chave para resolvermos esses mistérios dos quais ainda não conhecemos ou temos dúvidas. Então podemos ir às questões. O Otton quer que você fale um pouco sobre o Aragão. O Otto está pedindo para falar do espírito Arago. E o espírito Arago, ele está lá no tópico número 8, ele fez aquela dissertação importantíssima para nós, que nós falamos na semana passada. Segundo os estudiosos espíritas, esse era um cientista lá do século XVIII, lá dos anos 1700, e que era astrônomo, matemático, professor, ele foi político, era uma das grandes inteligências da época. E ele vem dar a sua contribuição junto ao Espírito de Verdade, a Kardec, naquele texto maravilhoso que é o tópico número 8, da qual nós aí aprendemos muitas coisas. E é importante que esses espíritos, que são espíritos aí que pertencem ao mundo que vai nos trazer a reforma que todos nós precisamos, que eles estão aí, né, nessa proposta da nossa querida doutrina espírita, desse anúncio desse Consolador. E aí olhamos esse espírito que ele diz claramente para nós, né, a questão da matéria orgânica, das perturbações que se sofre, a movimentação de novo pelo lado da física, dentro do seu campo de astronomia, do seu entendimento de astronomia, do seu entendimento de matemática. Então ele nos brinda com essa dissertação aonde ele fala para nós que a nossa humanidade chegou ao período de transformação e que a nossa Terra deve ser levar à hierarquia dos mundos. Então é um espírito que participa desde o início do alicerce para o mundo de regeneração. Então é a informação que nós temos. Agora, se quiser uma informação mais completa da nascimento, de desencarne, de atividades, aí a própria enciclopédia pode dar para nós toda essa base desse espírito que tinha sobrenome de Arago. Sobrenome de Arago. O seu quer saber, quando Jesus disse que não se turve seu coração, o que você poderia colocar para o nosso tempo atual? Quando nós olhamos a colocação de Jesus, é bem clara. Ele nos pede a confiança, o entendimento, a compreensão, e nós não temermos em momento algum, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só podemos chegar ao Pai através dele. E é por isso que ele diz, para que não nos preocupemos, não tenhamos medo, que procuramos fazer esse trabalho antecipado, que trabalhemos para que esse alicerce seja realmente sólido e participemos ativamente nessa transformação, nesse movimento de transformação da nossa humanidade.
que sejamos uns ligados aos outros e numa corrente muito forte. Sigamos à frente para podermos depois termos a recompensa que ele nos oferece. E dentro dessa tempestade, que nós não nos preocupemos e que mantemos a nossa fé e caminhemos adiante, sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de medo e com bastante convicção em que Deus e Jesus estão junto de nós, nos orientando e nos dirigindo e nos levando ao caminho da nossa transformação. Oi, Marcos. Eu estava lendo a revista Espírita de novembro de 1868, que fala sobre a epidemia da Ilha Maurício. E aí Kardec diz assim: as crises são preparadas de longa data e sua causa é perfeitamente normal. Isso, então, me leva a pensar que essa epidemia, essa crise que vivemos hoje mundialmente, como ele diz aqui, já estava preparada há muito tempo. Então, os espíritos já sabiam, os espíritos superiores, Jesus, já sabiam que isso ia acontecer. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, quando nós vemos as epidemias passadas, e nessa referência que Kardec coloca, inclusive tem uma nota aqui no livro da Gênesis a respeito disso, fizeram até a associação dentro desse capítulo que nós acabamos de ler agora, desses tópicos, a associação de um meteoro e pelo desconhecimento e descrença das pessoas ou habitantes daquela região, entenderam que aquilo seria um sinal de que o fim chegou para eles, através da chamada epidemia, ou a pandemia, quando se atravessa as fronteiras de determinado país. E aí olhamos que tudo pertence a uma ordem natural, a uma lei natural. E dentro desse preparo da espiritualidade, quando nós vamos reencarnar, no nosso projeto reencarnatório, já temos de antemão uma visão do que nós vamos ter que passar frente às chamadas dificuldades para podermos estarmos submetidos às chamadas leis ou à chamada lei de causa e efeitos. Então vamos imaginar assim. Estamos em cima de uma montanha. E nessa montanha nós temos o objetivo de alcançar uma outra montanha que está muito adiante. Nós enxergamos aquela montanha da altura em que nós estamos. Só que embaixo existe uma densa floresta. Nessa densa floresta, com as copas das árvores, nós não conseguimos enxergar se existem lá desvios, se existem obstáculos, se existe algum tipo de situação que nós não podemos passar de um lado para outro, grandes crateras. E, logicamente, nós sabemos que aquele caminho tem que ser percorrido. E naquele caminho que vai ser percorrido, nós já temos as ferramentas necessárias para podermos avançar em direção ao outro topo. A partir daí, nós descemos àquela montanha, ou do mundo dos espíritos descemos à terra, entramos nessa grande floresta, e dentro dessa grande floresta, nós vamos ter que percorrer o caminho para chegarmos de novo a subir a outra montanha, que será a volta ao mundo dos espíritos. Ou seja, nós vamos ter as nossas intercorrências frente àquilo que nós não conseguimos visualizar, mas que nós vamos ter as ferramentas necessárias para atravessarmos aquela floresta. Ou seja, se dentre aquele caminho nós tivermos determinados sucessos e chegarmos a um obstáculo como hoje chegamos, e esse obstáculo previsto porque ele está ali,
Com toda certeza, as ferramentas que nos levaram para aquele sucesso temporário, para esse novo momento de um obstáculo que pode caracterizar um insucesso, no uso dessas ferramentas, nós vamos saber lidar com essa situação e vamos conseguir seguir adiante. E é por isso que os flagelos, como no caso foi colocado aqui, e o flagelo que estamos tendo nos dias de hoje, eles são previstos, porque eles precisam estarem previstos para que as ferramentas sejam oferecidas para aquele que quer trabalhar com essas ferramentas. Então, dentro das possibilidades e da capacidade de cada um, vamos atravessar essa densa floresta em direção a um mundo melhor, seja ele espiritual ou seja ele aqui no próprio planeta. Ó seu, aquilo que se diz que não se vai pelo amor, vai pela dor, ainda é válido para nós? Aí existe uma certa poesia dentro dessa condição amor e dor. Mas dentro da nossa classe de espíritos ainda imperfeitos, e podemos até dizer inferiores, tudo o que nós temos que precisar no sentido de crescimento espiritual é o aprendizado sobre a dor, é experimentar a dor. Mas por que nós experimentamos a dor? Para que haja o burilamento do nosso espírito, para que haja todo o tipo de lapidação necessária para que o nosso espírito, que pode ser uma pedra, venha a se tornar uma pedra preciosa. E isso indica sofrimento. Só que após isso nós vamos receber algo que supera todo tipo de experimentações que nós tivemos para poder alcançar através das lutas, das dores, que se chama amor, que é a nossa recompensa. O amor de Deus sentido por nós e externado por nós frente às experimentações humanas que todos nós temos necessidade de poder traduzir isso naqueles que estão próximos e em nós mesmos. Ou seja, através da dor, vamos atingir o amor. E o amor pleno, o amor consciente, o amor racional e o amor que eleva. É esse o nosso objetivo. Marcos, nessa mesma Revista Espírita de novembro de 1868, Kardec também diz: a violência e a persistência do mal deveria determinar a pesquisa séria da fonte de epidemias e atrair a atenção sobre a parte que aí podiam tomar as influências de ordem psicológica. Olha só, né? Ele fala aqui então, o nosso psicológico é que deveria ser investigado, deveria haver uma pesquisa séria nessa fonte, né? Para que então a gente pudesse mudar essa violência e essa persistência no mal que ainda há em nós. É interessante isso porque quando se fala em transformação da humanidade, a gente logo lembra da reforma íntima. E a reforma íntima exige muito de nós isso. Essa autoanálise, essa condição de você se colocar naquele que indaga a própria consciência, dizendo que fui útil hoje, deixei alguma situação que eu não pude ser útil ou ajudar alguém. E, logicamente, quando nós começamos a aprimorar os nossos sentimentos, nós vamos saindo da condição da violência, da brutalidade ou da rudeza. E isso é natural para aqueles que estão
estudando e praticando a nossa querida doutrina espírita, porque ela dá toda a condição de ferramentas que nós precisamos para isso. Quando nós fazemos atendimentos dentro da casa espírita e percebemos algumas mentes que são violentas, mentes que são ligadas a outras entidades violentas, mentes que estão em profundo pesar através da sua íntima ligação com o suicídio, ou com o próprio desespero, ou com o próprio medo, o que nós fazemos imediatamente? Procuramos ajudar aquela pessoa espiritualmente e principalmente psicologicamente. Como nós fazemos isso? Com os conhecimentos que temos da nossa doutrina espírita. Então, a nossa doutrina espírita ela é o grande remédio para esse grande mal que existe nas mentes daqueles que ainda não conhecem a verdade. E quando se conhece a verdade, se liberta, principalmente dos campos da violência, seja ela qual for. Então temos uma tarefa árdua pela frente. Tratar e trabalhar e orientar aqueles que precisam de atendimento espiritual e principalmente atendimento psicológico. E com a doutrina espírita nós conseguimos fazer isso. Vou complementar ainda o pensamento de Kardec. O equilíbrio não será restabelecido de maneira completa, senão quando os espíritos estiverem tão despojados de sua iniquidade, quer dizer, da sua perversidade, que a atmosfera seja purificada dos miasmas deletérios que provocaram o nascimento e o desenvolvimento do mal. Então, é essa atmosfera que nós criamos, que nós temos com o nosso psicológico, que provocou o nascimento e o desenvolvimento desse vírus, Marcos. E esse equilíbrio que tanto almejamos, só alcançaremos quando a gente se livrar de todo esse mal que temos em nós ainda. A doutrina espírita ela é o consolador prometido. E quando se fala consolar, nós vamos ver que é o momento de se atenuar as dores. E só se atenua a dor daquele que deseja que sua dor seja atenuada. Quanto a esse momento que nós vivemos, dessas transformações que são transformações orgânicas e que podem estar intimamente ligadas à psique humana, nós vamos ver que as relações existentes entre sentimentos, psique, fatores orgânicos, elas são muito fortes em nós. Um grande exemplo disso é o nosso sistema nervoso central, aonde as nossas emoções podem vir a desencadear doenças, que essas doenças podem ser degenerativas. Podemos ter facilidade dentro desse aspecto de baixar a nossa imunidade por uma sobrecarga no nosso sistema nervoso central, e isso abrir portas para que determinadas doenças que são viróticas ou bacterianas, não importa, elas venham a ter uma situação de gravidade ou letalidade em nosso organismo. Tudo vai depender sempre, em primeiro lugar, do nosso momento de karma e o nosso momento psicológico. Então podemos vir a ter respostas do nosso organismo que são prontas a combater diversos tipos de doenças. Mas podemos também não ter essas respostas e estarmos submetidos a ficarmos aí dependentes dessas mesmas doenças para que elas venham a reformar
a nossa condição orgânica e de caráter psicológico. Então vamos ver tudo entrelaçado e não vamos atribuir que a doença veio somente pela violência. A doença vem por diversos fatores, porque a principal violência que nós vamos experimentar é aquela que nós infringimos a nós mesmos, principalmente quando temos aquele momento enorme de medo e dúvida em nosso coração. É uma grande violência para conosco mesmo. E é aí que nós temos que tomar muito cuidado e preservar o nosso organismo no sentido de que precisamos dele para levarmos a nossa encarnação adiante e cumprirmos aquilo ao qual fomos compromissados a cumprir. Então a doutrina espírita nos faculta isso. Então, estamos chegando ao final de mais esse estudo. Na semana que vem vamos dar continuidade, se Deus assim o permitir. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, por esse amparo, por esse momento que todos nós aí estivemos envolvidos nesse aprendizado que é tão importante para o nosso crescimento espiritual e sempre contando com a companhia e o auxílio desses amigos que sempre nos ajudam. E com a oração de Jesus, encerramos os nossos estudos da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.